Olá! Na aula de hoje falaremos sobre casos de uso. Casos de uso são outra forma de se especificar qual a funcionalidade esperada de um sistema. Vamos começar com a conceituação. Um caso de uso é uma descrição completa de um processo, algo que o cliente quer que o sistema faça. Eles podem ser descritos de forma simples, como uma frase, ou com detalhes fortemente complexos. O caso de uso conta uma história de como alcançar um objetivo. Isso é muito importante. Em cada caso de uso, nós estamos descrevendo como um usuário, nós vamos chamar de ator, pretende alcançar um objetivo, usando o sistema. Cada caso de uso, na verdade, conta um conjunto de histórias. Uma de como completar satisfatoriamente e de maneira mais simples. E as outras de como fazer alternativas ou como tratar exceções durante a busca daquele mesmo objetivo. O caso de uso, então, é uma especificação em forma de narrativa de uma sequência de interações, passos, entre um sistema e os agentes externos que utilizam esse sistema. Ele define como parte de uma funcionalidade do sistema é utilizada. O objetivo do caso de uso, o porquê de nós usamos os casos de uso, é porque queremos tornar um requisito funcional mais legível pelo usuário e pelos outros interessados. Nós também queremos que ele seja mais facilmente verificável. Também devemos lembrar que o caso de uso é uma narrativa, como falamos há pouco, ou seja, é um texto. Existem 3 formas típicas de narrativas para o caso de uso: a descrição contínua, a descrição numerada e a narrativa particionada. Vamos ver então uma descrição contínua. Ela é um parágrafo. E normalmente nós começamos os nossos casos de uso com descrições contínuas, seja como resultado de uma entrevista, como uma gravação ou como um texto escrito. Nosso exemplo é a retirada de dinheiro no caixa eletrônico. Veja que o parágrafo diz como se eu estivesse contando uma história, fazendo uma narrativa. O cliente chega ao caixa eletrônico e insere seu cartão. O sistema requisita a senha ao cliente. Após o cliente fornecer sua senha e esta ser validada, o sistema exibe as opções de operações possíveis. O cliente opta por realizar um saque. Então, o sistema requisita o total a ser sacado. O sistema fornece a quantia desejada e imprime o recibo para o cliente. Vocês podem perceber que o caso de uso faz uma conversação entre o cliente e o sistema. Essa é uma característica muito importante. Uma opção mais detalhada e muitas vezes mais adequada ao desenvolvimento e até mesmo para alguns usuários é a descrição numerada. Nela, nós definimos cada passo e, novamente, criamos uma conversação entre o usuário e sistema. Os nossos passos, então, são: cliente passa seu cartão no caixa eletrônico. Sistema apresenta a solicitação de senha. Cliente digita a senha. Sistema exibe menu de operações disponíveis. Cliente indica que deseja realizar um saque. Sistema requisita a quantia a ser sacada. Cliente informa a quantia a ser sacada. Sistema fornece dinheiro. Sistema imprime recibo. Veja que nesse caso, nós tentamos usar sempre o mesmo tipo de construção, lembrando a nossa construção lá dos eventos essenciais. Ou seja, sempre colocar o nosso agente, o nosso sujeito da ação na frente e sempre mostrar de quem é a ação, do sistema ou do nosso agente, que no caso é o cliente. Outra narrativa possível
que não me agrada muito, é a narrativa particionada, onde nós colocamos os passos como em uma tabela e dizemos o que o cliente faz e o que o sistema faz. Alguns autores gostam e apresentam até algumas vantagens, mas eu não gosto muito do formato que isso fica. E a leitura fica um pouco complicada, porque o seu olho tem que ir para lá e para cá, para lá e para cá, fazendo um zigue-zague. Não é a forma normal que nós lemos as coisas, não é tão amiga do usuário. Os principais problemas com os casos de uso eles são difíceis de estruturar, porque tem que ser uma narrativa. Muitas dúvidas existem sobre como utilizá-los. Na verdade, existem vários livros mostrando técnicas diferentes de levantar, relicitar e descrever os casos de uso. Existem muitas formas de entender, por exemplo, em que nível de detalhe eles devem ser escritos. Existem muitas formas de fazer. Uma coisa importante também é que os casos de uso não são os gráficos da linguagem UML, que nós vamos aprender daqui a pouco. Os casos de uso são as descrições textuais. Os gráficos são apenas um guia, um mapa para nós entendermos como se relacionam os casos de uso de um sistema. O nosso modelo de trabalho para o caso de uso está representado nessa figura. O ator 1, geralmente um cliente, um paciente, ou seja, alguém que vai usar o sistema, tem um objetivo. E para isso, precisa interagir com o ator 2, que é normalmente o sistema. Nós escrevemos, então, um conjunto de sequências que é composto de interações que são compostas de mensagens simples. As interações possuem, muitas vezes, condições e resultados. O ator, ou agente, é a entidade externa ao sistema com comportamento próprio, que nós não podemos controlar. Um ator ativa uma interação, chamando outros atores para cumprir suas responsabilidades. O ator inicial normalmente tem um objetivo e exige que outros atores façam alguma coisa, cumpram a sua responsabilidade. Esses atores, então, interagem para alcançar seus objetivos. Alguns autores nos lembram que o sistema também é um ator nos casos de uso. Que tipos de atores existem? Novamente, os atores são praticamente os agentes externos da análise essencial. Nós temos pessoas, organizações, outros sistemas, equipamentos. Os atores possuem objetivos. Isto é uma das coisas mais importantes para aprender a trabalhar com casos de uso. Qual o objetivo do ator ao iniciar a utilização do sistema? Os objetivos dão nomes aos casos de uso. Retirar dinheiro. Qual o objetivo do autor? Ele vai retirar dinheiro. Depositar dinheiro é o objetivo do ator, pode ser um nome de caso de uso. Dentro dos casos de uso, existem os cenários, que podem dar nomes a subcasos de uso. Examinar os objetivos que um sistema suporta fornece bons requisitos funcionais e muito parecidos com os nossos requisitos essenciais, pois os objetivos resumem as funções de uma forma usável e verificável. Sempre essa pergunta: qual o objetivo do ator ao usar o sistema? Então, nós estamos mostrando uma funcionalidade exigida. Esse diagrama tenta demonstrar como essas palavras, esses conceitos se relacionam. Um ator tem vários objetivos ao usar o sistema. Esses objetivos, cada objetivo nomeia um caso de uso. Dentro de um caso de uso, pode acontecer vários cenários. Por exemplo, em um cenário, tudo pode dar certo na retirada de dinheiro. Em outro cenário, pode faltar saldo. Em outro cenário, pode faltar notas. Em outro cenário, o ator pode colocar a senha errada. Cada um desses cenários vai compor o caso de uso. Em um cenário, também pode chamar outro caso de uso, se for necessário. Nós vamos ver isso mais tarde nessa aula. Cada cenário tem uma condição
de existência. Por que esse cenário aconteceu? Porque faltaram notas no caixa automático, porque a senha foi colocada errada. E vai levar a uma condição final, a um estado final de sucesso ou de falha. Também temos que lembrar que um usuário pode ser representado por vários atores. Por exemplo, nós temos aqui Carlos, que é funcionário do banco, mas também cliente do banco. Ele tem dois atores. Quando ele vai usar o caixa automático, ele pode usar como cliente ou pode usar para colocar mais dinheiro no caixa. Vão ser dois atores diferentes para o mesmo usuário. Um cenário, que já estamos discutindo, acontece quando um caso de uso é executado. É uma sequência específica das interações possíveis dentro de um caso de uso, entre os atores e o sistema. Veja só, um caso de uso permite várias formas de interação, várias sequências. Porém, cada cenário representa apenas uma sequência. Cada cenário mostra o que acontece quando o conjunto de condições dá certo. E o usuário deve dar um nome a essa condição. Por exemplo, tudo está certo ou falta dinheiro no caixa. É geralmente a condição mais importante daquele cenário. O que nós temos são diferentes fluxos de acontecimentos. Um nós podemos chamar de caso normal ou caso feliz para alguns autores. Os outros são os casos alternativos, que se dividem em três. As variantes normais. Por exemplo, eu fui lá tirar dinheiro da conta, não tem dinheiro na conta, mas eu posso continuar tirando porque eu tenho saldo extra na forma de um cheque especial. Casos raros. Eu vou lá no caixa e quero tirar $1 milhão. Ora, esse dinheiro é muito grande para estar no caixa. Será que existe alguma maneira de eu tratar em meu caso de uso? E as exceções e os erros, como não existir dinheiro em caixa. Tem o autor que diz que o caso de uso é como uma calça, onde uma perna estão os cenários de sucesso, e na outra perna estão os cenários de falha. E você tem condições a verificar. Certas combinações de condições levam a um cenário de sucesso. Certas combinações de condições levam a um cenário de falha. Então, nós temos que um caso de uso é uma coleção de cenários de sucesso e fracasso, falha, descrevendo um processo completo do sistema. Ele é estruturado em narrativas e mantém sempre o contexto visível aonde estamos dentro do sistema, para facilitar a compreensão. Ele deve deixar claro também qual o valor para o usuário, ou seja, o que o usuário recebe no final em função do objetivo que o usuário deseja. Os casos de uso, então, são basicamente textos, não os diagramas, apesar da existência de um diagrama para resumi-los. Esse diagrama nós vamos mostrar agora. Ele é composto de alguns elementos. O ator, um boneco simples de desenhar, um caso de uso, uma comunicação, um relacionamento entre o ator e o caso de uso, normalmente querendo dizer que o ator usa o caso de uso, e algumas vezes nós podemos usar a seta indicando que o autor inicia o caso de uso. Também, algumas vezes, desenhamos um quadrado em volta de alguns casos de uso para dizer que eles estão dentro de algum sistema. Vamos ver um exemplo, então. Nós temos um conjunto de casos de uso, 3 casos de uso dentro de um sistema com 3 atores. O ator comprador pode iniciar a transação, o caso de uso, realizar transações bancárias, que exige que o banco faça alguma coisa. O ator manutenção de ATM pode executar relatórios ou manter máquinas ATM. Quando ele executa um relatório, ele precisa que o outro ator, o banco, faça alguma coisa. O sistema aqui é o ATM
que se comunica com o banco. Vamos agora, então, passar para estudar em que nível de abstração ou em que escopo nós devemos descrever um caso de uso. O que significa escopo? Escopo significa as fronteiras das quais estamos tratando. No caso de uso, podemos identificar 5 escopos. O primeiro, o mais amplo, quando estamos dizendo que o ator interage como uma organização, e essa organização é vista como uma caixa preta. Detalhando um pouco mais, podemos dizer que o ator interage com uma organização, porém temos uma visão do interno, vemos ela como uma caixa branca. Similarmente, podemos ter o ator interagindo apenas com um dos sistemas dessa organização, vendo ou não seu interior, caixa preta e caixa branca. E, finalmente, podemos descrever um caso de uso onde o ator interage com um componente. É possível usar símbolos para descrever esses escopos. O símbolo para a organização com caixa preta é uma casa, representando a organização escura. Caixa branca, uma casa, representando a organização branca. Sistema como caixa preta, um cubo, representando uma caixa, representando um sistema escuro, ou um sistema branco, no caso de caixa branca. E no caso de um componente, nós podemos usar o parafuso. O caso de uso com escopo de organização é usado geralmente para descrever casos de uso de negócio. Se a empresa é vista como uma caixa preta, use a casa escura. Significa que, se quando você fala sempre sobre a organização e não sobre departamentos, pessoas ou sistemas da organização, você está vendo a organização como uma caixa preta. Já se você trata dos departamentos ou da equipe, das pessoas que trabalham na organização, você está vendo a organização como uma caixa branca e deve desenhar a casa branca. Quando o escopo do sistema, estamos falando de sistemas informatizados. E é fácil ver o que significam as partes do sistema. Se você descreve as partes do sistema, então está falando da caixa branca. Se está falando do sistema, sempre, o sistema, o sistema, o sistema, então é uma caixa preta. O componente é um subsistema que está sendo projetado. Esse diagrama tenta mostrar as fronteiras e o escopo. O cliente pode interagir com o banco por uma fronteira e falar: o cliente pede ao banco alguma quantia. Ou pode falar: o cliente pede ao caixa alguma quantia. Porém, podemos estar usando simplesmente um sistema do banco. Então, dessa maneira, passamos a dizer: o caixa usa o sistema, ou o caixa usa o módulo de pagamento. E aí temos diferenças entre as caixas brancas e pretas, a organização e o sistema. Os níveis de abstração podem ser entendidos de duas maneiras. A primeira maneira divide os casos de uso em casos de uso essenciais e casos de uso reais. Os casos de uso essenciais lembram os nossos eventos essenciais, pois não levam em consideração a tecnologia. Os casos de uso reais levam em consideração não só a tecnologia, como a interface e vários outros detalhes. Assim, um caso de uso essencial para a retirada de dinheiro pode ser: cliente fornece a sua identificação. Veja que eu não estou falando se ele entra com PIN, com cartão ou com a senha, apenas que ele tem que se identificar. Sistema identifica o usuário. Sistema oferece operações disponíveis. Cliente solicita o saque de uma determinada quantia. Sistema fornece a quantia desejada e cliente recebe dinheiro e recibo. Veja que aqui não falamos em nada da tecnologia. Já no caso de uso real, nós precisamos mostrar
não só as tecnologias, como os artefatos. Cliente passa seu cartão no caixa eletrônico. Sistema apresenta a solicitação de senha. Cliente digita a senha. Sistema exibe menu de operações disponíveis. Cliente indica que deseja realizar um saque. Poderia dizer, cliente aperta o botão que indica um saque. E por aí afora, esse caso de uso vai continuando e falando da tecnologia. Como nós testamos se um caso de uso é essencial, é real ou está no meio? Normalmente é o famoso teste do tempo ou da tecnologia. Eu posso perguntar, essa narrativa seria válida 100 anos atrás? Essa narrativa continua válida daqui a 100 anos? Um caso essencial tem que continuar sempre válido. Também posso perguntar, e se eu fizesse esse sistema com cartas, via fax, com reconhecimento de voz, com leitura da mente? A narrativa essencial deveria continuar sempre válida. A segunda maneira de ver os níveis de abstração tenta falar de objetivos do usuário, dividindo em objetivos estratégicos, objetivos de usuário e subfunções, todos relacionados entre si. Ela tenta também pensar como se fosse um oceano, onde no nível do mar aparecem os objetivos que os usuários têm ao entrar no sistema. Ou seja, para que o usuário vai usar o sistema? Vai usar o sistema para fazer um pedido. Logo, fazer um pedido é um objetivo específico de usuário que nós consideramos que está no nível do mar. Objetivos agregados ou estratégicos estão acima do nível do mar e objetivos detalhados estão abaixo do nível do mar. Como isso funciona? Funciona porque um objetivo mais estratégico ou de nível mais alto sempre explica por que um objetivo de nível mais baixo foi feito. Já um objetivo de nível mais baixo explica como um objetivo de nível superior foi realizado. Então, os níveis, novamente usando as figuras, são sumário de alto nível, uma nuvem, sumário, uma pipa, nível do mar, objetivo do usuário, ondas, subfunção, um peixe e, muito detalhado, uma concha. Também, para representar os objetivos, nós adicionamos mais e menos ou exclamação no nome do objetivo. Então, a abstração tenta responder com o nível, por que queremos esse objetivo, com o escopo, qual o limite do sistema, e estudar se devemos ter ou não os detalhes, se devemos ter ou não intenções ou ações. Por exemplo, um nível de sumário, o caso de uso, operar companhia de seguros. Coloquei um mais no final, mostrando que é um caso de seguro no nível de nuvem. Coloco no meu caso de uso esses dois desenhos, a nuvem e a companhia de seguro. Ator primário, o comprador. Escopo, a companhia de seguros. Nível branco, sumário, caixa branca da organização. Passos, o comprador pede uma cotação para o seguro. O comprador compra um seguro. O comprador solicita uma cobertura e o comprador cancela o seguro. Veja que estou falando do fluxo de negócio. Mas entre a compra e o cancelamento acontecem muitas coisas e passam muitos anos. Isso significa apenas que esse caso é muito abstrato. Podemos usar um caso mais detalhado, no nível de sumário simples, como adicionar um novo serviço. Ator primário, cliente, escopo, telefala fácil, que é o serviço da empresa. Nível de sumário. Cliente chama telefala fácil e solicita um novo serviço. E por aí afora, esse sistema vai reagir. Veja que ainda estamos falando, como não temos o objetivo específico do cliente, ainda estamos falando de um caso de uso de resumo.
Fazendo isso no nível do usuário, nós podemos seguir com os seguintes passos. Cliente liga, atendente discute o pedido com o cliente. Atendente encontra o cliente no Atende Já, que é um sistema. Atende Já apresenta os serviços já possuídos pelo cliente. E seguir, dessa vez, no nível do usuário. Vamos ver agora, então, como detalhar o seu caso de uso. Existem 3 tipos de detalhamento. O breve, que usamos no início. O casual, que podemos ou não usar, mas geralmente usamos durante o desenvolvimento. E o expandido, que é o caso de uso final, como devemos fornecer aos programadores e projetistas. No breve, usamos apenas uma frase ou parágrafo. No casual, escrevemos alguns cenários, de maneira simples. E no expandido, detalhamos todos os passos e variações. Um caso de uso breve. Alugar fitas de uma locadora. Um cliente solicita a locação de algumas fitas. Após o cliente identificar as fitas, ele pode levá-las para casa, ciente do prazo de devolução e do valor a ser pago. Sendo mais detalhado, um cliente solicita a locação de algumas fitas. Após identificar as fitas, se não houver problemas no seu cadastro e se as fitas não estiverem reservadas para outro cliente, ele pode levá-las para casa, ciente do prazo de devolução e do valor a ser pago. Mais detalhado ainda. O cliente chega ao balcão com as fitas que deseja alugar. O cliente informa seu nome e entrega as fitas ao funcionário. O funcionário registra o nome do cliente e inicia a locação. O funcionário registra cada uma das fitas. O funcionário finaliza a locação, devolve as fitas ao cliente e lhe informa a data de devolução e o valor total da locação. O cliente vai embora com as fitas. Veja que esse caso de uso existe ainda fluxos alternativos. Por exemplo, no passo 3, seria possível que o cliente ainda não possuísse cadastro e ele teria que realizar alguns passos para cadastrar o cliente. Ou ele possui pendências no cadastro. A locação anterior não foi paga, ele está devendo, tem uma pendência, tem que acontecer alguma coisa. Temos ainda vários outros fluxos alternativos que definem o detalhe necessário do caso de uso. Um caso de uso pode ser descrito, então, da sua maneira detalhada de muitas formas, mas é importante fornecer as informações necessárias para o desenvolvedor, projetista ou programador. Temos aqui uma lista de seções possíveis em um caso de uso. Vamos ver uma a uma. Os atores, ou seja, devemos descrever quem são os nossos atores, as classes de pessoas e sistemas externos que interagem com o sistema de alguma forma. Na maioria dos casos de uso, nós apenas listamos os autores no seu início, porque a descrição de quem é o autor já está em outro lugar. Os interessados ou stakeholders, ou seja, mesmo que alguém não esteja usando o caso de uso, ele pode estar interessado no seu acontecimento. Se isso existe, devemos colocar também na descrição, na documentação. As pré-condições, ou seja, o que deveria ser sempre verdadeiro para que o caso de uso possa acontecer. É importante entender que as pré-condições não são testadas dentro do caso de uso. O caso de uso assume que elas são verdades. E essas pré-condições também devem comunicar apenas questões dignas de nota, que constituem informação útil sobre o funcionamento do sistema. Se um usuário só pode usar o sistema se estiver logado, não é importante colocar como pré-condição que o usuário está logado no sistema, porque seria impossível ele chegar lá sem isso estar acontecendo. Pós-condições ou garantias de sucesso. Estabelecem o que deve ser verdadeiro após o caso de uso. As pós-condições, normalmente, são para os casos onde o caso de uso funciona. Mas também podemos exigir algumas coisas caso o caso de uso não funcione. Por exemplo, se o cliente não tirou o dinheiro do caixa e o caixa recuperou o dinheiro, então o saldo do cliente não pode ser alterado. Normalmente, então,
depois dessas descrições iniciais, nós descrevemos o caminho feliz, ou seja, o fluxo principal do caso de uso. Eu gosto de usar uma sequência numerada de passos. Normalmente, essa sequência não tem condições ou ramificações. As condições, o se então, serão tratados nas alternativas. Os passos devem descrever as trocas de informação, interação, as validações ou as mudanças de estado. Os passos são de alguns tipos. Os obrigatórios, ou seja, nós temos que colocar todos os passos que representem informação passando do ator para o sistema ou para outro ator e do sistema para o ator. Podemos ter alguns passos complementares que contextualizem o caso de uso. Por exemplo, dizem o estado que deve ser alcançado no meio do caso de uso. O cliente está identificado. Não é comum, mas é possível. E temos passos não recomendados, como passos internos do sistema. Esses passos nós não devemos colocar nos casos de uso. As extensões ou fluxos alternativos normalmente aparecem após o cenário principal, indicando a partir de que passo do cenário principal elas acontecem. Por isso que eu gosto de numerar os passos, porque fica mais fácil indicar quando acontecem os fluxos ou extensões. Um fluxo alternativo tem pelo menos 4 partes. A identificação, que indica onde ocorre aquela exceção ou aquela alternativa. A identificação da exceção ou da alternativa, ou seja, um nome que explique por que ela ocorreu. Por exemplo, a fita está danificada, não há dinheiro no caixa. A ação que deve ser tomada, normalmente uma ação corretiva. E a finalização, que geralmente indica para que passo devemos voltar ou se o sistema deve parar de funcionar. A finalização de uma exceção ou de uma alternativa é muito importante. Uma coisa possível, por exemplo, é voltar ao início do caso de uso. Outra é voltar ao início do passo que causou a exceção e executá-lo novamente. E outra é terminar o caso de uso e voltar para o caso de uso anterior ou simplesmente considerar que aquela sessão foi terminada. Depois das ações corretivas, ao invés de voltar para o mesmo passo, também é possível ir para o passo seguinte. Isso pode ser feito quando as ações corretivas realizam a operação que o passo deveria ter executado. Por exemplo, sacando o dinheiro de cheque especial quando o cliente não tem saldo. Porém, deve-se verificar se não existem novos problemas. E, finalmente, o último caso, nós estamos parando o caso de uso. Requisitos especiais são requisitos não funcionais associados especificamente àquele caso de uso. Por exemplo, a eficiência desejada, ou o tempo que ele deve demorar para acontecer, ou alguma tecnologia específica de implementação. As variações tecnológicas e de dados são indicações que nós podemos dar sobre diferentes formas de realizar tecnologicamente os diferentes passos do caso de uso. É um pouco do analista se metendo no trabalho do programador. E depois, questões em aberto. Isso, até o final da fase de análise, deve terminar. Porém, enquanto estamos fazendo o caso de uso, aparecem essas questões em aberto que devem ser anotadas. Vamos agora analisar os casos de uso. Um bom caso de uso corresponde a um processo elementar de uma empresa. Ele não é um passo único, como apagar um item ou imprimir um relatório. Ele não leva dias ou múltiplas sessões do usuário, como negociar um contrato. Ele é uma tarefa que o usuário conclui em uma sessão do sistema e que produz um resultado mensurável, deixando as informações em um estado consistente. Ou seja, o usuário pode ver que o sistema mudou de alguma forma.
Para descobrir os casos de uso, devemos primeiro estabelecer um limite do sistema, o que está fora e o que está dentro. Descobrir quem são os atores que realizam esses processos e entrevistá-los para descobrir mais informações sobre seus objetivos. Para cada objetivo, corresponderá um caso de uso. Um dos problemas que podem ocorrer no caso de uso é a decomposição funcional. São casos de uso muito pequenos, um excesso de casos de uso no sistema que causam uma dificuldade de entender o modelo. Isso acontece, geralmente, então temos nomes com operações de baixo nível. Por exemplo, inserir cartão. Esse não é um caso de uso muito bom. As ações corretivas para casos de uso muito detalhados é buscar um contexto mais amplo, se colocar no papel do usuário e ver o que ele realmente deseja fazer. Em um caixa automático, ele nunca deseja simplesmente colocar o cartão. Ele deseja, por exemplo, validar o cartão, ou ele deseja retirar dinheiro. Vamos ver aqui um caso de uso: comprar produtos. Cliente passa no caixa com produtos. Funcionário identifica cada um dos produtos. Funcionário indica que todos os produtos foram identificados. O sistema informa o valor total da venda. O cliente realiza pagamento. Dinheiro, cheque ou cartão. O funcionário concluiu a venda. Aqui vemos 3 variantes dentro do caso de uso. Essa é uma maneira possível de se definir como isso é feito. As variantes: pago em dinheiro, pago em cheque, pago em cartão de crédito. Seguimos com o exemplo e podemos ver que as variantes podem estar em outro caso de uso. Vamos ver agora como levantar os casos de uso. Primeiro, identifique seus atores e seus objetivos. Já discutimos isso. Para cada caso, escreva um caso simples, ou seja, escreva uma sentença ou um parágrafo explicando o que ele é. Depois, para cada caso, escreva as condições de falha e extensão. Para cada condição de falha, descreva o que acontece até que volte ao normal ou acabe. E depois, detalhe todo o caso de uso. Como identificar os atores e seus objetivos? Primeiro, quais computadores, subsistemas e pessoas vão dirigir o sistema? Um ator é qualquer coisa com comportamento que você não pode controlar. O que cada ator precisa do sistema? E qual o resultado que ele deseja? Para cada caso, escreva um caso simples, ou seja, descreva o caso onde o objetivo é alcançado e descreva, então, detalhadamente, o cenário principal de sucesso. Capture a intenção e a responsabilidade de cada ator, ou seja, o que ele deseja e o que ele precisa fazer, da ativação do caso de uso até que ele seja completado. Escreva, então, as condições de falha e extensões. Analise o caso normal e veja toda a falha que pode ocorrer dentro daquele caso. Anote cada condição de falha separadamente, passando a ter uma lista dos cenários alternativos. Então, resolva cada falha, ou seja, explique como cada cenário alternativo é resolvido. É interessante que você veja que um cenário alternativo pode gerar alternativas ou exceções às suas alternativas. Finalmente, detalhe todas as variações de dados de baixo nível. Boas perguntas a se fazer quando estamos falando de casos de uso são: quais são as tarefas de um ator? Se um ator precisa ser informado de certas ocorrências no sistema, se ele precisa informar o sistema de mudanças externas e se o sistema fornece ao negócio um comportamento adequado. Todos os requisitos funcionais foram atendidos pelos casos de uso? Que casos de uso vão suportar e manter o sistema? E que informação precisa ser modificada ou criada? Casos de uso especiais
são aqueles casos que nós nos preocupamos apenas mais tarde, depois de resolver o problema do negócio. Por exemplo, como eu inicio e paro o sistema. Casos de uso necessário para a manutenção do sistema ou da informação, por exemplo, da informação do banco de dados. Casos de uso para adicionar uma nova funcionalidade a um sistema funcionando. E casos de uso para transportar o sistema de um sistema onde está funcionando para um sistema novo. Esses casos de uso normalmente são tratados à parte e são praticamente muito mais tecnológicos do que ligados ao negócio. Vamos fazer alguns comentários sobre os casos de uso. Primeiro, a importância do caso de uso de exceção ou de falha, porque precisamos detectar as situações anormais para manter a completude da nossa descrição de como o sistema vai funcionar. Também devemos lembrar que cada cenário vai do início ao fim, mesmo que o fim seja uma falha abrupta ou voltar a uma função anterior. Os requisitos de usuário cobrem as falhas, sejam elas recuperáveis ou não, mas não são as falhas do sistema externo, mas sim as falhas do ambiente. O cenário ideal nos ajuda a encontrar onde podem ocorrer essas falhas ou exceções. Um cenário sempre pode se referir a objetos de nível inferior, como casos de uso subordinados ou funções comuns a várias partes do sistema. Um caso de uso superior só interessa se o caso de uso inferior alcança o sucesso ou a falha. Um caso de uso normalmente não fala sobre seu caso de uso superior. Já um caso de uso superior tem que saber se o caso de uso inferior, que ele chamou, deu certo ou errado. Cada passo de um cenário é um subobjetivo do usuário. Ou seja, para tirar dinheiro, ele tem que se identificar um objetivo, um subobjetivo, e tem que solicitar a quantia necessária. Cada sentença, então, em cada nível, é um objetivo para um nível inferior, se ele for necessário. Devemos lembrar que os casos de uso não devem mostrar requisitos de interface. Eles também não devem mostrar no texto requisitos de desempenho, apenas como anotação. E também como anotação, eles podem possuir fórmulas, estados ou cardinalidades, mas nunca dentro da narrativa. Vamos ver agora como os casos de uso se relacionam. Basicamente, temos 3 tipos de relacionamento: estende, inclui e generaliza. Os desenhos desses relacionamentos aparecem aqui. Sempre temos um caso de uso base. Ele pode incluir outro caso de uso, ou pode ser estendido por um caso de uso, ou pode ser a generalização de outro caso de uso. Ou seja, ele pode ser especializado em um caso de uso. O caso de uso de incluir é muito fácil. É uma relação entre um caso de uso básico e um incluído. É uma chamada de função, basicamente. Significa que o caso de uso é explicitamente inserido no caso de uso base. Exemplo. Nós temos aqui 3 casos de uso: retirar dinheiro, transferir fundos e depositar cheques. Durante esses 3 casos de uso, eu preciso identificar o cliente. Então, eu posso pegar essa função identificar cliente e dizer que é um caso de uso incluído. É um caso de uso de nível de abstração menor. Está como uma espécie de subcaso de uso. Mas como vários casos de uso precisam dele, eu resolvo incluir. Por que nós usamos incluir? Para fatorar, ou seja, trazer para fora e mostrar um comportamento comum entre 2 ou mais casos de uso, evitando parte de um comportamento de um caso de uso base, simplificando um fluxo complexo de eventos. Um caso de uso incluído é sempre executado totalmente quando chamado.
E a decisão de executar ou não é do chamador. A segunda opção é o estende. O estende é uma relação onde um caso de uso estende o seu caso base. O exemplo típico é um patch. Ele insere aquele comportamento no caso base, inserido apenas se a condição de extensão for verdade e essa condição é testada em um ponto de extensão. Por exemplo, eu tenho aqui um caso de uso, retirar fundos, que pode ser estendido como retirar moedas ou retirar notas. Nós usamos o caso de uso estende quando queremos fatorar um comportamento excepcional ou opcional. No caso de uso incluir, sempre que chegamos naquele ponto, o caso chamamos o incluir, ele vai acontecer. Já no caso de uso estendido, a extensão só ocorre de maneira opcional. A generalização é um relacionamento de pai para filho. Descreve um comportamento geral compartilhado com o parente. É a herança que nós estamos acostumados na orientação a objetos. Por exemplo, identificar clientes pode ter dois casos de uso. Pode ter verificar por ID e senha e fazer scan de rotina. Normalmente, o caso de uso pai é muito mais abstrato que as suas especializações. Nós usamos a generalização para mostrar comportamento comum, estrutura comum ou objetivo comum, como foi o caso do nosso exemplo anterior. Mostrar que os filhos são parte de uma família de casos de uso, a mesma coisa. Evitar descrever o mesmo comportamento em muitos casos de uso e assegurar que o comportamento comum é consistente. Uma instância de casos de uso executando um caso de uso especializado vai seguir o fluxo de eventos descritos pelo caso parente e vai inserir o comportamento adicional modificando o seu comportamento, o do parente, como definido no fluxo de eventos no caso especializado. Ou seja, vai alterar alguns passos apenas e de forma obrigatória. Dessa maneira, ficamos com casos de uso concretos, que têm que ser completos e úteis para o sistema, e casos de uso abstratos, que podem ser apenas descrições gerais de como algo acontece. É importante ver que se nós eliminarmos os casos de uso abstratos, ainda podemos entender como funciona o sistema, porque eles estão lá apenas para facilitar a nossa compreensão. Então, se eu tenho essa relação de inclusão e extensão, vemos que o caso de uso B é concreto, porque ele acontece. Já o A é abstrato. Ele nunca acontece sozinho sem o B acontecer. A mesma coisa nós temos sobre o C. O C é um caso de uso concreto e o D é um caso de uso abstrato. Ele só acontece em casos especiais. A generalização também pode ser aplicada a atores, porque os atores podem ter características comuns. Por exemplo, em um sistema médico, eu posso querer alterar o prontuário, mas o prontuário pode ser alterado pelo médico, pelo enfermeiro ou até mesmo pelo auxiliar de enfermagem. Todos eles são especializações de profissional de saúde, que é o usuário que pode alterar o prontuário. Nós usamos a generalização, nesse caso, para simplificar as relações entre muitos atores em um caso de uso, que pode causar muitas linhas no nosso diagrama. E para mostrar que uma instância de um ator especializado pode fazer tudo que outro tipo de ator faz, e mais algumas coisas. Atores também podem ser abstratos e concretos. A verdade é que o ator concreto pode ser distanciado. A gente pode dizer que pode ser contratado. Então, nós temos aqui os nossos atores concretos, onde existe realmente aquele cargo no mundo real, e nosso ator abstrato profissional de saúde, que eu não posso contratar, não existe aquele cargo na minha empresa. Então,
podemos ver os relacionamentos entre atores e casos de uso. Entre atores com atores, nós temos o relacionamento de generalização. Entre atores e casos de uso, nós temos a comunicação. E entre casos de uso e casos de uso, nós temos a inclusão, a extensão e a generalização. Outra coisa importante a fazer, que significa uma classificação dos casos de uso, é priorizá-los, ou seja, escolher quais casos de uso devem ser implementados e em que sequência isso vai ser feito. Claro, isso tem a ver com a necessidade do cliente e com a possibilidade da implementação. Essa, então, foi a aula de casos de uso. Preste atenção na aula de exercícios, que será importante para entender como eles são descritos.